O Sermão da Sexagésima, do Padre Antônio Vieira, é uma das obras mais recomendadas por professores de letras e de direito. Isso ocorre porque o sermão foi inserido dentre os 16 volumes de sermões do Padre Vieira como o primeiro da série. Ele foi posto ali como uma espécie de arte poética. O tema do sermão é exatamente a arte de pregar, de maneira que o objeto central é a forma recomendada por Vieira no que tange à pregação. Então, esse sermão ele funciona na obra do Vieira como funciona o poema Profissão de Fé na obra de Olavo Bilac. Tal qual o Bilac mostra o caráter técnico da produção literária no seu poema, comparando a arte de escrever com a ourivesaria, e mostrando que, tal qual o ourives precisa planejar a joia, precisa usar instrumentos de precisão, ele necessita de uma espécie de projeto a priori da obra, um desenho, da obra. Do mesmo modo que isso ocorre na ourivesaria, ocorre na redação, ocorre no ato de escrever poesia, teatro, romance, conto, enfim. A boa obra literária é aquela que tem uma determinada progressão discursiva, que tem uma determinada amarração lógica, que gera todo um processo de coerência narrativa, ou, no caso do teatro, uma sucessão, uma progressão da ação tal que mantenha a tensão dramática, ao longo de toda a obra. No caso do Vieira, o sermão, que possui 10 partes, ele mantém uma característica do estilo vieriano, que é a característica de criar uma imagem. O Vieira sempre cria uma imagem. Ele põe na cabeça do leitor, desde o começo de suas obras, uma imagem. E é em torno dela que tudo gira. O texto parte dessa imagem e se constrói em torno dela. O sermão, como disse, tem 10 partes. O mote, mote é o motor, aquilo em torno do qual tudo gira. O mote do sermão é uma frase de Lucas, capítulo 8, versículo 11, que diz: Semen est verbum Dei. A palavra de Deus é uma semente. Então, o mote já introduz a imagem do semear, a imagem da sementeira, a imagem do frutificar, o semear, o crescer, o colher, são os elementos que estabelecem a linha discursiva do sermão. Em determinado ponto do sermão, o Vieira compara as estações do ano, que são 4, como sabemos, as fases da vida. E ele faz uma pergunta para o ouvinte, como o ano tem o tempo do semear, tem o tempo do colher, a vida terá também as suas 4 fases: a juventude, o amadurecimento, e por fim, na 4ª, o momento do colher dos frutos. Ele faz essa comparação porque ele está diante de uma tribuna, ele está diante de um tribunal. O sermão foi pregado na Capela Real, em Lisboa, em 1655,
E o Vieira, como sabemos, ele teve ao longo de sua vida a oposição da Santa Inquisição. O Vieira chegou a ser impedido de pregar em Portugal. Houve uma tentativa de expulsão do Vieira da ordem dos jesuítas. Ele, com seu apoio político, impediu isso. Num segundo momento, ele é expulso. E o Vieira, então, sofre várias pressões da Santa Inquisição. O sermão da 60ª mostra isso em vários pontos. O primeiro ponto em que isso aparece é logo na primeira parte, quando ele lança uma frase de abertura que se encerra com uma exclamação, mas essa frase tem que ser lida com um certo tom de interrogação. Ele começa o texto assim: e se quisesse Deus que este tão ilustre, tão numeroso auditório saísse hoje tão desenganado da pregação como vem enganado com o pregador. Então, eu interpreto essa frase não como uma afirmação, mas como uma interrogação, né? O que aconteceria se fosse da vontade de Deus que esse auditório que está aqui, que ele chamou de tão ilustre auditório e tão numeroso, saísse tão desenganado da pregação, do ato de pregar ou da própria pregação, como vem enganado com o pregador. Então, ele já parte do princípio de que aquele público específico está enganado com o pregador, que era ele. Então, ele quer tentar fazer uma inversão, né? Ele quer mostrar para aquela plateia específica que há um engano em relação à pessoa dele, há um engano em relação à prática dele. Por que isso? Porque o Vieira, em vários momentos de sua trajetória no Brasil, ele defendeu índios, defendeu escravos e defendeu judeus, de maneira que ele defendia grupos que eram usados pela estrutura de poder de então para a manutenção de sua hegemonia, não é? Os colonos brasileiros escravizavam índios e negros para manter a sua produção, tanto na exploração de ouro, diamante, pedra preciosa, quanto nos engenhos de cana, em tudo que se fazia, que se produzia na colônia naquele tempo. De forma que, quando o Vieira defendia índios e escravos, ele atacava o sistema vigente. E, se defendia cristãos novos, atacava a Inquisição. De maneira que ele brigou muito, né? Ele também foi acusado de concordar com a escravidão. Há obras dele em que ele tenta explicar a necessidade da escravidão, mas particularmente eu creio que ele fez isso para amenizar um pouco da tensão que a Inquisição punha sobre ele. E quando ele defendeu negros, ele defendeu drasticamente, ferrenhamente, e sempre comparando a dor e a submissão dos negros à dor do Cristo na sua morte e na sua paixão. O Vieira chega a contrastar, né? Tem um determinado trecho em que ele diz assim, ele faz uma evocação aos negros, uma chamada de atenção aos negros, dizendo: os dolorosos, ouçam-me agora todos, os dolorosos são os que vos pertencem a vós, e os gozosos aos que, devendo vos tratar como irmãos, se chamam vossos senhores. Eles dormem e vós velais,
Eles descansam e vós trabalhais. Eles colhem os frutos de vossos trabalhos, e o que vós colheis deles é um trabalho sobre outro. E ele ainda continua dizendo: não há trabalhos mais doces que os das vossas oficinas. Vós sois como as abelhas, de quem disse o poeta: vós produzeis o mel, mas não para vós. Então, quando ele fala os gozosos pertencem a eles e os dolorosos pertencem a vós, escravos, ele está comparando o sofrimento dos negros brasileiros ao sofrimento de Cristo, uma vez que ele usa gozosos e dolorosos, que são expressões que constituem o terço católico, não é? De maneira que ele sabia que pregava para negros devotos de Nossa Senhora do Rosário e colocou o rosário como figura essencial nesse trecho do sermão. Então, o Vieira chamou nesse sermão o escravo de irmão do seu senhor, não é? Aquele que se auto-intitula seu senhor devia chamar-se seu irmão. Então, ele tira o negro do status de coisa possuída e coloca o negro ao lado do Senhor, dando a ele o status de homem, filho de Deus, né? Irmão do branco. Esse tipo de discurso é que provocou a ira do Santo Ofício, né? E fez com que Vieira tivesse que se defender muitas vezes. O sermão da 60ª é uma defesa que, na verdade, se converte num ataque. Como eu falei na primeira parte, ele começa com essa pergunta, né? Querendo fazer a inversão do ponto de vista em relação a ele. E há algumas partes desse sermão, dessa primeira parte, que merecem comentário. Por exemplo, logo no segundo parágrafo, ele afirma que existem dois tipos de pregadores: há os que saem a semear e há outros que semeiam sem sair. E ele vai explicar que os que saíram, ou os que saem a semear, são os que fazem como ele, que saíram de Portugal e foram semear nas colônias. Então ele afirma que no dia do juízo serão contados as sementes lançadas, mas também serão contados os passos dados. E aí, nesse ponto, existe um trocadilho, porque ele diz assim: há dia do juízo, há pregadores, os de cá achar-vos-eis com mais passo, os de lá com mais passos. Então, reparem, há dia do juízo, há pregadores, os de cá, ou seja, os que estão aqui em Lisboa, na corte, achar-vos-eis com mais passo, passo com C cedilha. Então ele se refere ao passo do Castelo Real. Os de lá de onde? Por exemplo, os da Seara, onde eu fui no Brasil. Os de lá com mais passos, passos com 2 S's, né? Então, os passos das caminhadas, do sofrimento, né? E aí ele conta todo o sofrimento da Seara do Maranhão, né, onde ele esteve, e começa a lançar os elementos da primeira parte, que são os elementos que constroem a imagem da sementeira. Pois bem, ele inicia essa primeira parte com uma pergunta e ele, no final, ele retoma os elementos dessa pergunta introdutória. Ele diz assim: eis aqui, isso nas 3 últimas linhas da primeira parte, eis aqui porque eu dizia ao princípio que vindes enganados com o pregador. Mas, para que possais ir desenganados com o sermão, tratarei nele uma matéria de grande peso e importância.
servirá como de prólogo aos sermões que vos hei de pregar, e aos mais que ouvirdes nesta quaresma. Então, ele faz uma abertura com uma pergunta provocativa, introduz o tema, apresenta determinada linha de argumentos, defende a problematização que o tema traz e faz, apresenta esse sermão como a sua arte retórica, a sua arte poética. Pois bem, na segunda parte, ele retoma o mote Semen est verbum Dei e começa lá com a metáfora da sementeira, né? O trigo que semeou o pregador evangélico, diz Cristo, que é a palavra de Deus. Os espinhos, as pedras, o caminho e a terra boa em que o trigo caiu são os diversos corações dos homens. Os espinhos são os corações embaraçados com cuidados, com riquezas, com delícias, e nestes afoga-se a palavra de Deus. As pedras são os corações duros e obstinados, e nestes seca-se a palavra de Deus, e se nasce, não cria raízes. Então ele vai mostrando que, na verdade, esses diversos tipos de seara são representações dos diversos tipos de homens, né? E no segundo parágrafo dessa segunda parte, ele diz assim: este grande frutificar da palavra de Deus é o em que reparo hoje. Vejam só, este grande frutificar da palavra de Deus é o em que reparo hoje. Então, ele afirma que vai reparar com esta pregação no grande frutificar da palavra de Deus. É o tema central. Ele vai tentar entender um problema em torno do ato de pregar a palavra de Deus. Aí, ele genialmente, ele afirma na frase seguinte, o seguinte: e é uma dúvida ou admiração que me traz suspenso e confuso depois que subo ao púlpito. Vem a dúvida. Se a palavra de Deus é tão eficaz e tão poderosa, como vemos tão pouco fruto da palavra de Deus? Olha só, essa é outra pergunta provocativa, né? Se a palavra de Deus é tão poderosa, por que ela faz tão pouco fruto hoje? É isso que ele vai tentar entender, né? Essa é a problemática central do sermão. Ele continua: diz Cristo que a palavra de Deus frutificou 100 por 1, e já eu me contentara com que frutificasse 1%. Se com cada 100 sermões se convertera e emendara um homem, já o mundo fora santo. Reparem numa coisa genial agora. Ele diz: este argumento de fé, fundado na autoridade de Cristo, se aperta ainda mais na experiência, comparando os tempos passados com os presentes. Reparem, gente, em uma frase ele diz: este argumento. Então, ele vai aqui mostrar que a retórica, a arte de persuadir, que o texto dissertativo de caráter científico, não importa qual, o texto que traz uma problemática que tem que ser defendida, ele precisa obedecer a determinadas estruturas argumentativas. Então, ele anunciou quais são esses modos, né? Eu vou citar aqui um livro muito curioso, que foi usado muitos anos em escolas de ensino médio e até em primeiros períodos dos cursos superiores do Brasil, que é um livro de Platão e Fiorin, para entender o texto. Em um determinado ponto, eles enumeram os diversos tipos de argumento e vão dizer: existe um tipo chamado argumento de autoridade, existe um tipo que é o argumento de comparação, o argumento de lógica
o de ilustração ou modelo. Vejam bem, o Vieira acabou de mostrar aqui que ele sabia tudo acerca dos tipos de argumentação, né? Este argumento de fé, fundado na autoridade de Cristo, se aperta, se intensifica ainda mais na experiência, ou seja, na verificação, comparando os tempos passados com os presentes. E ele continua: lede as histórias eclesiásticas e achá-las-eis todas cheias de admiráveis efeitos da pregação da palavra de Deus. E ele vai fazer então a comparação entre o passado e o presente, né? Aí ele termina como a segunda parte? Com uma pergunta, claro. Vejam lá: pois se a palavra de Deus é tão poderosa, se a palavra de Deus tem hoje tantos pregadores, por que não vemos hoje nenhum fruto da palavra de Deus? Pronto, é uma pergunta provocativa que encerra a segunda parte. Tem só mais um período que é o seguinte: esta tão grande e tão importante dúvida será a matéria do sermão. Quero começar pregando-me a mim. A mim será, e também a vós, a mim para aprender a pregar, a vós que aprendais a ouvir. Então vejam como ele era corajoso, não é? Para falar para uma plateia de padres sentados numa tribuna, que ele ia naquele momento pregar, para aprender a pregar, ou seja, o ato de pregar é sempre um exercício de aprendizado. A cada nova pregação se aprende um pouco, né? A cada nova escritura de um sermão se aprende um pouco, porque é o exercício da escrita que contribui para a formação do nosso senso estilístico e retórico. Mas ele diz também, né? Vou pregar a vós para que aprendais a ouvir. Há uma crítica muito intensa atrás disso. Isso revela a coragem que o Vieira tinha para expor seu pensamento verdadeiro, né? A terceira parte começa com uma sucessão de argumentos de lógica, que são argumentos de caráter silogísticos, construído a partir de uma série de sucessões de frases que estruturam uma relação de causa e consequência, sempre com condicionante antecedente. Então ele diz assim: fazer pouco fruto a palavra de Deus no mundo pode proceder de um de três princípios. Reparem, ele volta à questão da má frutificação da palavra de Deus, mas coloca o verbo poder, pode proceder. Então ele já levanta uma hipótese: pode proceder de um de três princípios, ou seja, se há um erro, se há uma má frutificação, se há uma falha no processo de semear, alguém tem que ser culpado. E ele faz um elenco de três prováveis culpados, que são exatamente aquela tríade que compõe o processo de pregar. Ele diz: pode proceder de um de três princípios, ou da parte do pregador, que é um dos atores do ato de pregar, ou da parte do ouvinte, que é um outro ator, ou da parte de Deus, que é o autor da palavra, né? Então, vejam de novo mais um ato de coragem. Diante dessa plateia, ele poder levantar como hipótese a possibilidade de Deus errar, né? Naquele tempo, isso era um problema. Aí ele diz assim, vejam como ele começa a fazer a sucessão de argumentos lógicos. Para uma alma se converter por meio de um sermão, há de haver três concursos, três elementos. Há de concorrer ou há de entrar o pregador com a doutrina, persuadindo. Há de concorrer o ouvinte com o entendimento, percebendo. Há de concorrer Deus com a graça, alumiando.
Se você, ouvinte, se você, leitor, não entendeu o que ele quis dizer com essa sucessão de frases, ele agora vai pôr na sua cabeça uma imagem, um desenho para você entender. Ele diz assim: para um homem se ver a si mesmo, são necessárias 3 coisas: olhos, espelho e luz. Pronto. Imagine você próprio, leitor, diante de um espelho, tentando se enxergar a si próprio. Você tem que ter, então, espelho para se ver, mas também tem que ter olhos em boas condições de saúde e também tem que ter luz. Ele continua o argumento: se tem espelho e é cego, não se pode ver por falta de olhos. Se tem espelho e olhos e é de noite, não se pode ver por falta de luz. Logo, há mister luz, há mister espelho e há mister olhos. Pronto. Se isto, então aquilo. Está estruturada a lógica do sermão. Ele continua: que coisa é a conversão de uma alma? Que era aquela parte que você, ouvinte, não tinha entendido. Que coisa é a conversão de uma alma se não entrar um homem dentro em si e ver-se a si mesmo? Para esta vista, são necessários olhos, é necessária luz e é necessário espelho. O pregador concorre ou entra com o espelho, que é a doutrina. Deus entra com a luz, que é a graça. O homem entra com os olhos, que é o conhecimento. Ora, suposto, reparem nesse ora, o ora anuncia que vem uma estruturação de caráter lógico, algo que trará uma relação de causa e consequência. Ora, suposto que a conversão das almas por meio da pregação depende destes 3 princípios, concursos, de Deus, do pregador e do ouvinte, por qual deles devemos entender que falta? Pronto, uma nova pergunta. Eu imagino que essa pergunta deve ter deixado a plateia em polvorosa, né? Mas ele intensifica, uma nova pergunta: por parte do ouvinte ou por parte do pregador ou por parte de Deus? Pronto, aí ele dá uma pausa dramática, porque ele era um grande orador, e espera a plateia se irritar e retoma: primeiramente, por parte de Deus não falta nem pode faltar. Esta proposição é de fé, definida no Conselho Tridentino e no nosso Evangelho a temos. Pronto. Aí ele vem com as citações que Platão e Fiorin chamam no livro deles de argumento de autoridade. Toda vez que você cita alguém para corroborar um argumento seu, você cita alguém que é mais renomado do que você. Você cita alguém que já é aceito pela comunidade acadêmica ou pela inteligência de um país como alguém, como uma autoridade intelectual naquele tema, né? De maneira que quando o Vieira cita trechos do Evangelho, ele faz 2 coisas. Primeira, ele defende, ele reforça as proposições dele com provas extraídas do próprio Evangelho, e ele consegue deslocar a responsabilidade sobre o que será dito para os evangelistas, por exemplo. Então, não foi ele que diz aquilo, não me acusem de nada. Isso que eu estou dizendo não são palavras minhas, são palavras do Evangelho, né? O texto é brilhante, o texto é uma aula de retórica. E eu já cheguei a dizer para alunos de metodologia científica que um aluno de metodologia que lê esse sermão da primeira à última página e entende, já brinquei, você pode ser dispensado da disciplina, porque isso aqui é uma aula de dissertação, uma aula de pregação, sim, mas você, se quiser, pode tirar. Todas as vezes em que aparece a palavra sermão, você pode trocar por texto, você pode trocar por dissertação, você pode trocar por peça jurídica, e todas as afirmações feitas aqui sobre o ato de pregar servem
para a escrita de um modo geral, porque para essa escrita de caráter dissertativo, né? Que é o tipo de texto que defende uma ideia, né? Que defende uma proposição. O texto, então, é brilhante. Esses comentários são fundamentais, né? Ele então vai criar toda uma linha de raciocínio e a gente começa a notar que o fim de cada parte do sermão apresenta o tema da próxima parte, de maneira que as partes estão alinhavadas. O fim de uma apresenta a proposição da outra, o fim de uma é antecipador do início da outra e da discussão da outra. Ele, então, na parte 3, ele vai mostrar que o responsável pela má frutificação não é Deus, também não é o ouvinte, o responsável é mesmo o pregador, o padre. E ele termina essa parte 3 dizendo assim: supostas essas duas demonstrações, suposto que o fruto e efeitos da palavra de Deus não fica nem por parte de Deus, nem por parte dos ouvintes, segue-se por consequência clara que fica por parte do pregador. E assim é. Sabeis, cristãos, por que não faz fruto a palavra de Deus? Por culpa dos pregadores. Sabeis, pregadores, por que não faz fruto a palavra de Deus? Por culpa nossa. É assim que ele termina a terceira parte. E ele abre a quarta com o encadeamento desse raciocínio da seguinte forma: mas, como em um pregador há tantas qualidades, em uma pregação há tantas leis, e os pregadores podem ser culpados em todas, em qual consistirá esta culpa? Nova pergunta, né? De abertura. E ele responde: no pregador podem-se considerar 5 circunstâncias: a pessoa, a ciência, a matéria, o estilo, a voz. Se você, meu ouvinte, comparar isso, o pregador com o professor, você vai se lembrar que toda vez que você teve um mau professor, você reclamava de algum desses aspectos, ou de mais de um deles. Eu vou repetir os aspectos. Ele diz assim: no pregador podem-se considerar 5 circunstâncias: a pessoa, a ciência, a matéria, o estilo, a voz. Pense então no professor: a pessoa que é, a ciência que tem, a matéria que trata, o estilo que segue, a voz com que fala. Todas essas circunstâncias temos no Evangelho. Vamos-las examinando uma por uma e buscando esta causa. Será porventura o não fazer fruto hoje a palavra de Deus pela circunstância da pessoa? Será porque antigamente os pregadores eram santos, eram varões apostólicos e exemplares, e hoje os pregadores são eu e outros como eu? Boa razão é esta. E ele continua. Então, ele já afirmou quem é o culpado na parte 3. Na parte 4, ele acaba de dizer que esse culpado digamos assim, constituído de 5 elementos, e agora na parte 4, ele vai falar de um desses 5 elementos. Faltam 4, então, né? Na parte 5 fala de outro, na parte 6 fala do terceiro, na parte 7 do quarto e na parte 8 fala do quinto. Quando a gente chega na parte 8, a gente pensa assim: poxa, ele já eliminou todas as hipóteses, né? Não são nenhuma daquelas 5. Ele abre a parte 8 assim: será finalmente a causa que tanto a buscamos a voz com que hoje falam os pregadores? É uma pergunta de abertura, né?
Como é que ele termina essa parte 8? Ele termina assim, ó. Pois, se nenhuma destas razões que discorremos, nem todas elas juntas, são a causa principal, nem bastante, do pouco fruto que hoje faz a palavra de Deus, qual diremos finalmente que é a verdadeira causa? Pronto, terminou a parte também com uma pergunta. Aí, na parte 9, ele volta ao mote, gente, aquela frase que estava lá atrás, qual era? Semen est verbum Dei, né? Ele abre a parte 9 assim: as palavras que tomei por tema o dizem. Semen est verbum Dei. Sabeis, cristãos, a causa porque se faz hoje tão pouco fruto com tantas pregações? É porque as palavras dos pregadores são palavras, mas não são palavras de Deus. E ele então vai fazer toda uma apresentação retórica para dizer qual a diferença entre pregar palavras de Deus e pregar as palavras de Deus. Essa é uma das partes mais tensas do sermão, porque ele vai dizer que os pregadores, quando pregam palavras de Deus, como Deus as disse, prega verdadeiramente as palavras de Deus. Mas quando eles pregam as palavras de Deus do modo com que eles a interpretam, através de uma interpretação equivocada, truncada, desprovida de análise lógica, de contextualização histórica, de análise gramatical, de contexto, de uma série de outros aspectos da hermenêutica bíblica, ele vai então mostrar que essa é a razão, né? E aí ele vai retomar aquela questão do engano e do desengano com o pregador, e vai usar um verbo, eu só preciso aqui, enquanto argumento, ele vai usar um verbo, eu preciso só me lembrar se de fato esse verbo está na parte 9 ou se está na parte 10, que é o verbo picar. Ele faz, igual fez aquele trocadilho com passo, com C cedilha, e passos, com 2 S's, ele faz um trocadilho com o verbo picar. Ele vai dizer assim, eu não encontrei o texto, mas eu vou mais ou menos fazer uma paráfrase aqui de improviso, né? Ele vai mais ou menos dizer que os pregadores, que não é o sermão dele que pica a igreja, não é o sermão dele que pica a doutrina católica. E ele vai usar a expressão, o mesmo sucede cá, né? Vós cuidais, vós afirmais que o meu sermão picou a vós, mas vós sois quem picais o sermão, né? Então ele vai, me desculpem fazer a comparação, mas ele vai usar o verbo picar com um significado sinonímico ao verbo foder. Desculpem a comparação, mas a literatura erótica e satírica, por exemplo, de Bocage e de Gregório de Matos, usavam naquele tempo o verbo picar com esse sentido que eu mencionei, né? O contexto do verbo picar, esse contexto chulo que se usa hoje, era exatamente o mesmo que se usava naquele tempo. Então ele faz esse trocadilho e depois ele ainda compara o sermão ao teatro, compara o sermão à sátira e vai dizer para eles, olha, aqui em Portugal as sátiras, as comédias foram proibidas pelo reino, não se pode mais levar ao teatro uma comédia. Por quê? Porque a comédia faz sátira política, e a sátira política é um problema para qualquer governante, né?
Então as comédias foram proibidas, mas ele vai dizer que não foram proibidas não, elas só se transformaram, se metamorfosearam, saíram do teatro e foram para o público, para o púlpito. Aí ele compara os sermões do tempo dele às comédias e depois ainda compara com as farsas, que são um gênero de teatro, mas que também tem sua outra função semântica, que é a de coisa de falsidade, né? Ele diz assim, por exemplo, fábulas tem duas significações, quer dizer fingimento e quer dizer comédia, e tudo são muitas pregações deste tempo. São fingimento porque são sutilezas e pensamentos aéreos sem fundamentos de verdade. São comédia porque os ouvintes veem a pregação como veem a comédia, e há pregadores que vêm ao púlpito como comediantes. Aí, mais adiante, ele diz assim: não cuideis que encareço em chamar comédias a muitas pregações das que hoje se usam. Tomara ter aqui na igreja as comédias de Plauto, de Terêncio, de Sêneca, e veríeis, se não acháveis nelas muitos desenganos da vida e vaidade do mundo, muitos pontos de doutrina moral nas comédias, não é? Muito mais verdadeiros e muito mais sólidos do que hoje se ouvem nos púlpitos. Grande miséria, por certo, que se achem maiores documentos para a vida nos versos de um poeta profano e gentil que nas pregações de um orador cristão, e muitas vezes sobre cristão religioso. De maneira que ele destrói a prática sermonística do tempo dele, e quando ele fala da farsa, mais adiante, ele fala assim: não é isto farsa a mais digna de riso, se não fora tanto para chorar? Na comédia, o rei veste como rei e fala como rei. O lacaio veste como lacaio e fala como lacaio. O rústico veste como rústico e fala como rústico. Mas um pregador vestir como religioso e falar como... não o quero dizer por reverência do lugar. Gente, essa parte é uma das de extrema coragem, né? Ele diz assim... O ator, quando entra no teatro, age de tal maneira a parecer aquilo que ele representa. Se o ator faz isso, por que é que o padre não o faz, né? Então ele fala assim: na comédia o rei veste como rei e fala como rei, e termina, não é? Mas um pregador vestir como religioso e falar como, me perdoem de novo, mas como um filho de puta, ele queria fazer um xingamento dessa natureza. Ele diz assim: vestir como religioso e falar como, põe reticências e diz: não o quero dizer por reverência do lugar. Ora, se ele não quer falar o que é que ele pensa do religioso que faz isso, por respeito ao lugar, é porque ele ia soltar um belo de um palavrão, né? Já que o púlpito é teatro e o sermão comédia, sequer não faremos bem o papel, a figura? Não dirão as palavras com vestido, com hábito e com ofício? Por que não pregamos como eles pregam? Neste mesmo púlpito pregou São Francisco Xavier, neste mesmo púlpito pregou São Francisco de Borja, e eu, que tenho o mesmo hábito, a mesma roupa, por que não pregarei a sua doutrina, já que me falta o seu espírito? É assim que ele termina a parte 9, né? Então, o texto é pesado, é forte, é brilhante, é genial de ponta a cabeça. Não há uma só parte, não há uma só frase, não há um só pedaço de parágrafo, não há um só período que não revele que o Vieira tinha a sua engenharia textual. Por isso o sermão da 60ª abre
as obras sermonísticas de Vieira, e é por isso que eu fiz questão de gravá-lo para os meus alunos de hermenêutica do curso de Direito da UNIR, porque esses elementos de retórica, de argumentação, são acessórios para nós estudarmos hermenêutica jurídica, já que o texto jurídico está recheado dessas estruturas argumentativas, né? Então, essa apresentação e a gravação do sermão que se segue a ela é uma homenagem a esses alunos do segundo e quarto períodos do curso de Direito da UNIR, deste mês de março de 2013, e especialmente uma homenagem ao professor Giovanir Detoni, a quem eu também dedico essa leitura, essa gravação e essa abertura, que é o professor titular da disciplina e de quem nós esperamos a mais pronta recuperação e retorno à universidade e à sua disciplina. Boa audição das 10 partes do Sermão da 60ª.